Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Vai lá, se inscreva aí agora, se inscreva aí agora e vamos aí para um podcast abençoador. Shalom, queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui de volta, para mais um bate-papo aqui abençoador. E eu tenho certeza que você vai amar essa conversa, porque hoje eu estou aqui na cidade de Brusque, em Santa Catarina, uma cidade maravilhosa, linda. Eu creio que é a cidade dos tecidos, né? E eu estou aqui com meu amigo, o pastor Bruno Bertolucci, da Igreja Vida. Eu vim a convite dele aí para o aniversário da igreja e, gente, está sendo demais, um momento muito especial e agora você vai ter a oportunidade também de poder conhecer o pastor Bruno, e tudo aquilo que Deus tem feito na vida dele. E ele é uma pessoa de Deus, um adorador. Vai ser maravilhoso esse tempo. Seja bem-vindo, pastor Bruno. Que honra tê-lo aqui no nosso bate-papo, aqui, no nosso podcast. Prazer é meu. Que alegria, viu? Obrigado pelo convite, de Imagina. Poder estar aqui nos 10 anos, 10 anos da igreja. 10 anos da Igreja Vida. Que legal, pastor. Glória a Deus. E eu creio, pastor, que acho que seria legal eu gosto sempre de conhecer a trajetória da vida dos homens de Deus, aquelas pessoas que Deus tem usado. Uhum. E eu queria saber, você é daqui de Brusque mesmo? De onde você veio? Onde você nasceu? Como que foi esse início aí para você? Então a minha família é gaúcha, somos do Rio Grande do Sul, eu nasci em Porto Alegre. Eu morei naquela região, Porto Alegre, uma cidade próxima ali, Cachoeirinha, até os 6 anos de idade. Com 6 anos, meus pais decidiram vir a Santa Catarina. Um momento de virada, um momento de mudança de vida. Decidimos buscar uma oportunidade de melhorar a vida da família. E aí eles decidiram, numa virada de ano, vir para Blumenau, uma cidade próxima aqui de Brusque. Do lado aqui. Do ladinho. E viemos para cá. Foi ali em Blumenau, então eu tinha 6 anos. Foi ali em Blumenau que meu pai conheceu a Cristo. Foi ali também que a gente começou a ser ensinados nos caminhos do Senhor, nós congregávamos, eu, minha mãe, minha irmã, meu pai. Isso você já estava com quantos anos, mais ou menos? Você lembra? 6 anos, eu tinha 6 anos quando a gente chegou aqui. O primeiro contato com o Evangelho Foi também. O primeiro contato com o Evangelho. Então logo ali o pai se converteu, logo depois a minha mãe se converteu, foram ao batismo, e aí nós já começamos a ser ensinados no caminho do Senhor. Você lembra como foi a conversão deles, assim ou não? Meu pai veio para cá, o meu tio, irmão dele, meu pai tem um irmão gêmeo do meu pai, já conhecia Jesus, pregou o Evangelho, o pai disse, pai, é o que eu preciso de mudança de vida. E aí a minha mãe, a princípio, não entrou muito assim na história, ficou um pouco assim distante, mas ela pegou uma Bíblia, ela leu o Novo Testamento todo. Ao final do Novo Testamento ela disse, eu quero me batizar. Meu Deus. Porque ela leu, teve revelação, e aí disse, tá, mas você está entendendo? Então vamos conversar, pregar o Evangelho para ela de uma forma mais organizada, assim, Sim. Explicar a doutrina do batismo. Ela disse, não, é isso que eu quero. E ela se batizou, se converteu lendo a Bíblia. Uau! Então foi essa experiência que eles tiveram. Então logo cedo, na minha casa, assim, a gente já começou com muita palavra de Deus, Os nossos pais sempre nos ensinaram, liam a Bíblia pra gente, liam histórias bíblicas, sempre investiram muito nisso. E desde muito cedo investiram na música, Aproveitando esse gancho aí da leitura da sua mãe, ela leu, você lembra, foi o Novo Testamento? Isso. Na época tinha, se eu não me engano, aquele O Mais Importante é o Amor. O Mais Importante é o Amor, livrinho, assim. O Novo Testamento. Era o Novo Testamento, a versão do mundo cristão. Os 4 evangelhos, Tinha todo o Novo Testamento. Tinha todo, Todo o Novo Testamento. Tá, Mais Importante é o Amor. Um sim, livrinho branco, assim. Então, aproveitando isso, porque isso é um tesouro que você liberou aqui, porque às vezes existem pessoas que estão tentando buscar uma resposta em Deus, mas nunca leram a Bíblia, nunca leram a palavra. Foi a mesma experiência da minha esposa. A minha esposa também, catequista, adolescente, foi ser catequista na Igreja Católica e disse assim, eu tenho que ler a Bíblia então. Começou a ler a Bíblia, teve um encontro com Deus. Uau! O poder da palavra. Meu Deus A palavra de Deus, ela é suficiente. Às vezes a gente quer tanta coisa, Cursos, leituras, livros são ótimos, são ferramentas da parte de Deus. Mas nada substitui a palavra de Deus. O encontro com a Bíblia é algo transformador. Uau! Olha aí, gente, você então aí que tem tentado buscar uma resposta em Deus,
né? Você que tem tentado aí, né? Já procura em diversos lugares, mas talvez você não procurou no lugar certo. Leia as Escrituras Sagradas. Eu aconselho sempre as pessoas lerem ali o Novo Testamento, né? Eu, particularmente, né, cada pessoa tem uma identidade com o livro da Bíblia, né? Eu gosto muito de Salmos e também gosto muito do livro de João, né? O Evangelho de João. Eu me apaixono pela forma como ele escreve, a forma de intimidade, né? Das expressões de intimidade que ele usa com o Senhor. Mas fica aí a dica, gente. Você quer conhecer, você quer ter a sua vida transformada, mergulhe na palavra de Deus. É a palavra de Deus. A gente usa a expressão, né, pastor, muitas vezes que é o manual que Deus deixou, né, para que nós, aquele que nos criou, aquele que nos formou, deixou esse manual para que nós pudéssemos, então, poder conhecê-lo, né, poder nos relacionar com ele, porque ele quer se revelar a cada um de nós. Que testemunho lindo, pastor. Glória a Deus. Foi tremendo. Glória a Deus. E a palavra de Deus sempre foi base, assim, né? Então, meu pai sempre leu muito a Bíblia, eu sempre vi meu pai lendo a Bíblia, estudando as Escrituras, a minha mãe também. Então essa é a base, assim, eu acredito que as Escrituras são a base da história de qualquer homem e mulher de Deus, né? Tem que ser. Amém, amém. Aí vocês vieram para Santa Catarina. Estávamos ali, Blumenau. E aí começou a se envolver com a igreja. Sim, logo cedo meus pais já se envolveram, já. Você lembra que igreja que era? Era a Igreja Comunidade ali em Blumenau. Comunidade em Blumenau. Isso. E eles começaram a se envolver, eles tinham pequenos grupos na época, grupo caseiro. Então dentro dos grupos caseiros, aí começaram já ajudar um, ajudar outro, já tinha um envolvimento com o discipulado, então discipulavam, e assim foi indo, né, a música na igreja. Então os meus pais sempre gostaram muito de música, né, lá na minha casa, assim que os meus pais se converteram, CDs começaram a chegar, né, de louvor, claro, começou com fita, né, fita cassete, sim. Né, e aí depois os CDs de louvor. E uma coisa que fez parte da minha formação musical eram os CDs instrumentais e muito saxofone. Olha só. Sempre foram assim, os meus pais sempre gostaram. Então desde pequeno assim eles já começaram aquela instrução musical assim. Legal. Trabalho de nos motivar na música, né? E aí o louvor sempre foi uma parte integrante assim da nossa vida. Então os meus pais sempre... O que meus pais faziam? A gente ia pro culto, eles sempre chegavam mais cedo e diziam, Bruno, senta ali na frente e fica olhando. Aí tava o louvor ensaiando. Que legal. Aí eu tinha ali por 10 anos, o pai fez amizade com um técnico de som, e disse assim, ele não pode começar a te ajudar toda semana? O técnico de som disse, pode. Então toda semana nós íamos, eu tinha 10 anos de idade, porque o lugar onde a gente tinha o culto, ele era alugado, mas tinha uma outra igreja que também fazia culto lá. Certo. E a gente dividia com a outra igreja, então a gente tinha que tirar todo o som depois do culto. Então tinha que montar todo o som antes de culto. Então esse foi o meu primeiro movimento no ministério. Sim. Foi ajudar o técnico de som a conectar os cabos, conectar os retornos, e ele começou a me ensinar ali. Eu tinha 10 anos. Foi ali os primeiros contatos assim com o ministério. E foi o pai e a mãe, assim, que colocando a gente ali, né? Sim. E que bacana. Mas aí você também, né? Esse foi o primeiro contato, mas também depois você começou a cantar, como que foi? Aprendeu instrumentos, como que foi essa sua caminhada? Foi assim. Então, a gente tinha lá na igreja uma irmã, né? A Roseli Weingartner, ela é violinista, ela é pianista, ela é cantora lírica e ela ensinava. E aí começou lá, tinha uns ensaios, a gente participava e aquilo começou a despertar. O pai disse, deveria estudar música. E aí foi por aí, com 10 anos, mesma época dos 10 anos, que daí ele me colocou numa Assembleia de Deus que tinha aula de teoria musical, eles faziam aula em grupo, comecei a estudar teoria musical. E aí depois tinha que escolher, você vai tocar qual instrumento? O pai falou, pega um teclado. Aí tinha lá aula em grupo, 20 pessoas tocando teclado, e aí não deu muito certo. Sabe? Deu aquela desanimada. Disse, não, mas nós vamos investir. Meu pai começou a investir. Essa irmã ali que eu falei, a Roseli, começou a me dar aula de teclado. Aí começa, né? Teoria musical, escalas, método de piano, e começou. E logo ela já começou a me dar os primeiros acordes. E aí ela já disse assim, olha, ali 1 ano, 2, eu tinha com 12 anos, 2 anos depois daí. Nesse período eu continuei ajudando o som. Com 12 anos, então, ela me convidou pela primeira vez a levar o meu teclado e fazer os strings, né? Fazer um pad para ela. Ela tocava o teclado
E eu só ficava segurando a Aham. cama. E ali foi a minha primeira experiência. E ali comecei todo domingo, tocar no culto, ministrando com teclado ali nos strings. O pessoal dizia assim, ô Bruno, o que tu faz lá que a gente não te escuta? Ah. A gente só escuta o teclado da Rose. Eu disse, não, eu toco strings, eu toco só os pads. Ah, tá. Ah, tu não faz nada. Ah. Mas foi assim que começou. E aí, teclado, né? Então, até por volta dos meus 14 anos, eu tocava teclado só na igreja. E aí, com os 14, eu estudava numa escola cristã na época, o Colégio Shalom, ali em Blumenau, um colégio excelente. Eles fizeram um movimento de uma noite de talentos, Sim. um show de talentos. E aí a gurizada, vamos montar uma banda, montar uma banda, montar uma banda. Falei, eu posso cantar? Legal. Nunca tinha cantado. Aham. Posso cantar? Eu já fazia técnica vocal, assim, com o grupo e tal, da igreja. E todo, tá, vamos fazer um teste contigo. Falei pra mãe, eu vou cantar. Ela me olhou, assim, também, né, não Aham. botava fé ainda, né? E aí fiz o teste, eles deixaram entrar, e aí naquele final de ano, foi a primeira vez que eu cantei em público. Olha. Cantamos uma música da Oficina G3, Espelhos Mágicos. Ah, olha Porque eles só. estavam em alta na época, né, gurizada. E foi ali que Deus, daí naquela noite, pessoas bem de Deus, assim, vieram pra mim e disseram, ó, tem algo de Deus aí pra ti. Olha, cara, que legal. Tens que cantar. E aí depois disso, aí, louvor na igreja, né? Servindo o corpo de Cristo. A gente chegava cedo, montava o som, botava a cadeira, ensaiava, cantava, ministrava o louvor, depois ajudava a desmontar tudo. E assim foi durante muitos anos. E aí, até hoje, né? A gente está no Ministério de Louvor, ainda serve a igreja, ainda ajuda. Que legal. Você tocou num ponto aí que eu acho que é muito fundamental. Porque a gente que viaja, né, está ministrando. Ontem mesmo, aqui na igreja mesmo, né, um irmão veio falar comigo e falou assim, poxa, Davi, eu tinha o desejo de tocar um instrumento, né, e eu deixei isso passar. Você já fez o contrário, né? Na hora de cantar, você foi ousado para cantar. Assim, eu posso cantar, né? Você se lançou para que a coisa acontecesse. Sim. Então, só existe uma forma da gente saber se realmente aquilo é para nós ou não. É se lançando. Porque aquilo, tudo que nós fazemos na vida, sempre terá, né, existirão os graus de dificuldades, né? Mas nós só iremos saber realmente se aquilo é para nós se nós mergulharmos naquilo e nos dedicarmos, nos empenharmos. E outra coisa, né? Hoje, com o entendimento que nós temos, né, pastor? A gente sabe que é para Deus. Sim. É tudo para a glória dele, não é verdade? Então, meu irmão, aquilo que você tem o desejo no seu coração e talvez você deixou o tempo passar, né, a oportunidade passar, mas talvez hoje seja o dia que você possa ser despertado para voltar, falar assim, não, eu vou arriscar, Sim. né? E talvez você possa experimentar coisas que você jamais imaginou em Deus. Mas não fique, né, de braços cruzados e só com aquele sentimento dizendo assim, poxa, eu não fiz. Às vezes as pessoas têm aquele bloqueio de que eu preciso saber exatamente o que eu vou fazer porque eu não quero errar. Uhum. Eu não quero testar, Sim. eu não quero tentar. Mas eu vejo, pelo menos pela minha trajetória, a trajetória de outras pessoas que a gente conhece, sabe, existem coisas que nós fazemos que talvez não vai ser realmente definitivo. Sim. Talvez a pessoa nunca começou a estudar um instrumento porque ela diz, eu não sei se eu tenho habilidade. Mas se ela nunca fizer, é algo que ela nunca vai ter. Tem pessoas que têm a música como um trilho Sim. de vida. Outras têm a música como uma ferramenta. É isso aí. Tocar um violão pode ser uma ferramenta para um determinado momento da vida. Pode ser algo que vai ensinar princípios, vai dar para a pessoa ferramentas de vida, ela vai ter que desenvolver disciplina, ela vai ter que desenvolver a habilidade de estudar, coisa que talvez em outros momentos ela não faria. Então tem a gente, como tu falaste, precisa se lançar, precisa fazer, mas entender de que, poxa, eu acho que eu não tenho todo esse talento para música, eu não tenho, parece que um chamado para adoração, para essa área musical, mas é uma ferramenta na tua vida. Às vezes é algo individual, né? Algo Sim. particular, que talvez você não vai estar na frente das pessoas, mas você vai estar no seu secreto ali com Deus, ou com a sua família, ou com o seu grupo de amigos. E é suficiente.
é o suficiente, né? É Porque suficiente. cada um tem espaço no reino, né? Exatamente. Né? Exatamente. É interessante. Agora me veio à memória, né? Porque existem pessoas que vão estar conduzindo um povo Sim. num louvor e numa adoração. Mas você vê muitas pessoas sendo usadas, às vezes, nas praças. Né? O enfoque dele ali é nas praças, com um violãozinho, falando do amor de Deus, sabe? E Deus usa daquela maneira, né? Como também na sua roda de amigos, na sua família, na sua casa. Então, meu irmão, não deixa o medo te travar, né? O medo, as preocupações, se lance, vai lá. O que for para ser, vai ser, e faça o seu melhor para Deus. Exatamente. E entender de que é bem isso, existem níveis em que Deus vai nos usar e algo que se perde é de que a família é o primeiro lugar, o culto familiar é o primeiro lugar onde qualquer pessoa deve exercer a sua vida de adoração Primeiro comunitária. ministério. A primeira adoração comunitária que você tem é na sua família. É isso aí. Né? Cada homem de Deus, cada mulher de Deus precisa priorizar um culto familiar, botar a sua família numa roda ao redor da mesa. E se você sabe tocar 2, 3 notas de violão, você levou o seu culto familiar ao nível isso aí. máximo. Tá ótimo. Que legal. Já não precisa botar um CD, ninguém usa mais CD, né? Não precisa mais colocar uma música ali no stream. Você tem um violão, você pode ter um momento ali com a sua família. E desperta, porque, por exemplo, os meus pais não são músicos. Mas porque eles valorizaram a música, eu me tornei músico. Sim. Né? E isso levou os meus filhos à música também. Então, às vezes, se um pai, uma mãe, ali, se lançou para aprender algo sem medo, na simplicidade, isso já vai impactar a sua família, vai despertar nos seus filhos, vai despertar numa outra geração. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer para mim assim, às vezes a gente está muito preocupado com o que Deus vai fazer com a gente, quando na verdade Deus já está olhando para a próxima geração. Então, o que Deus está fazendo contigo é só para cansar outros. É isso aí. Nossa, a muito gente profundo tem isso. Tem que entender isso. Por isso que a gente precisa ser ousado, como tu falaste. Amém. Amém. Pastor, então, aí você tocou lá com a música da Oficina G3. Aí você falou assim, oxa, eu creio que é isso, né? Que Deus tem algo para mim aqui, realmente, nessa área do louvor e adoração. Você foi se aprofundando nisso. Sim. Você chegou a conduzir também o louvor e adoração na igreja? Como que era? Aí foi por volta dos meus 14. Aí estávamos no grupo. Foi nessa mesma época que os meus pais saíram de Blumenau e vieram para Brusque. Certo. E aí aqui em Brusque havia um grupo da igreja lá. Aqui. E aqui meus pais estavam ali servindo esse grupo, cuidando. No entanto, a igreja em Blumenau continuou, que eu queria que eu continuasse indo para lá. E aí eles me pediram que eu continuasse. Então a gente fazia o culto aqui, depois eu ia para lá também, para Blumenau, e servia a igreja lá ministrando louvor. Aconteceu um fato, eu tinha por volta dos meus 15 para 16, né, no louvor, que desestabilizou a igreja, desestabilizou a equipe do louvor, e teve a necessidade de que outra pessoa assumisse a ministração. E aí nós éramos jovens, aí tinha um outro rapaz também jovem, que ele assumiu, começou a ministrar o louvor e a gente começou a ministrar junto e ajudá-lo. Mas depois aconteceu algo com esse irmão, ele também parou de ministrar e estava eu lá. Sim. Aí, sabe a situação que você se encontra ali? É contigo. Encara. A gente já ministrava entre os jovens. É como se o anjo de Deus empurrasse. É você agora. Você precisa servir a igreja. Uhum. Você precisa servir a igreja. Você tem que suprir esse buraco. Uhum. Ajuda. E ali eu comecei. Era um pânico, né? Ministrar no começo, conduzir a banda, conduzir ensaio. Imagina, eu tinha 16 anos. E nesse você estava no teclado ou no violão? Aí eu já tinha estudado um pouco do violão. Certo. Já conduzia no violão. Que legal. E depois o pessoal dizia assim, meu Deus, era terrível quando tu conduzia. Tu era muito confuso. Mas eu tinha 15 anos de idade, imagina. Sim. A idade dos nossos filhos agora, né? Verdade. Imagina largar toda a equipe do louvor na mão, assim. Bateria, guitarra, e conduzir escala, tudo. Caiu tudo na minha mão, assim. E aí, claro, tinha pessoas para apoiar, mas eu abracei aquela coisa assim, não, é meu isso aqui. Certo. E aí comecei a sonhar. E vamos fazer acontecer, então.
Então a gente começou a organizar as equipes, as escalas, repertório, e aí começamos a ministrar. E aí nesse meio tempo buscar crescer, né? Buscar conhecer. Li muitos livros, né? Na época tínhamos vários livros ali para ler, né? Né, dentro De de louvor e adoração, sala de adoração. Muito adoração, Marcos Witt, alguma coisa assim? Marcos Witt, Aham. né? Asaf, a gente caçava os materiais, coisas que ele ensinava. Tinha um outro autor, João Antônio de Oliveira Silva, alguma coisa assim, o Joãozinho que eles Sim, eu chamam, já ouvi falar dele já. né? Ele também de louvor congregacional. E aí o pai sempre apoiando esse sentido também, dizendo assim, vamos lá, tinha uma conferência, uma coisa assim, ele vai, dá um jeito de ir. Aí eu falava com pessoas mais velhas, tem livros lá, pegava os livros para ler. E aí comecei a testar, a observar. Foi uma época que também deu aquele boom, os DVDs do Hillsong, Sim. né? Muita gente gravando e observando, né? Dizendo assim, como é que ele faz? Como é que ele ministra? Como é que eles fazem? E estudando, buscando aprender como fazer. Você falou uma coisa interessante, que você ia buscando, você chegou a participar em conferências, Uhum. e na minha vida também teve a participação em conferência foi um destravar para mim também, sabe? Eu nunca tinha participado de conferências, mas eu me lembro uma vez que eu participei de uma conferência no Diante do Trono, e a Ana Paula Valadão estava ministrando, e naquele mover, naquela presença, né? Algo que a Ana Paula carrega, e eu senti Deus me ativando também para o chamado, apesar de já fazer parte do louvor, né? Mas sempre tem mais de Deus, né? Sim. Onde a gente busca o conhecimento e onde Deus também vai se revelando, e Ele vai te tratando, Ele vai te trazendo amadurecimento dentro da área, né? Uhum. E isso foi algo fundamental para mim, assim, apesar de ainda não entender o propósito real do que Ele queria, mas com o tempo isso foi criando maturidade em mim, me ensinando, e Ele foi se revelando, e assim a gente sempre está nesse processo. Mas por que eu estou falando isso, né? Porque é importante você que é da área, né, do louvor e da adoração, você buscar conhecimento, você aprender com outras pessoas, né, que já têm construído uma caminhada em Deus, sabe? Porque um momento, né, uma palavra-chave pode ativar algo em você que você ainda não tinha percebido, né? Que aquilo vai fazer toda a diferença na sua caminhada ministerial, né? Então, você que puder, né, sempre busque, esteja buscando, esteja ouvindo pessoas que realmente construíram a sua vida em Deus, né, de uma forma se esforçando sempre para fazer o melhor para o Senhor. Né? Sempre se esforçando para fazer o melhor para o Senhor. Né? Nós temos os pais geracionais, né? Asaf Borba, Ademar de Campos, né? São Homens referências. que permanecem os mesmos desde quando começaram. Né? Isso que eu acho muito fantástico. Não né? mudou. Então, isso é fundamental para a vida de todos nós. Então, se tiver uma oportunidade, né, vou aproveitar até aqui e já falar do nosso Encontro com Deus para Adoradores. Né? Nós temos o EDMA, o Encontro com Deus para Adoradores, que é uma imersão no ensino de adoração. Então, se você quiser saber e participar, eu falo para você que vale muito a pena, é uma ativação no espírito. E o intuito é poder ensinar para as pessoas, né, ou levar as pessoas a ter o posicionamento, né, a trazer o entendimento de como nós devemos nos posicionar como ministros do Senhor e como devemos caminhar aqui, né, como sendo homens e mulheres de Deus que quer ser usado, né, no Senhor para o Senhor em meio ao louvor e adoração. Amém. Legal, pastor. Então, você participou de conferências, né? Isso. Foi buscando conhecimento, Uhum. e aí surgiu, você começou a compor, como que foi assim também, esse lado? As primeiras composições surgiram ali também, na mesma fase, tudo na mesma fase dos 14, 15 anos. Eu lembro que a primeira canção que a gente compôs, a gente estava no teclado, eu estava com uma melodia, e o pai sentou do lado, aí a minha irmã também, e todo mundo começou a dar pitaco, e a gente criou uma letra. E aquilo marcou, assim, a primeira canção. E aí, a partir daquele momento, eu falei, puxa, é uma experiência, é algo que... Foi algo tão bom, assim, ter aquele momento com Deus, ainda foi algo em família, que começou a me despertar. Ao mesmo tempo, eu já estava aprendendo um pouco do violão, e aí aquelas primeiras notas, e aí o tempo com Deus era com o violão na mão. E aí começaram a surgir as músicas. Aí, uma canção, aí
tempo inteiro anotando, escrevendo. Então eu tive um tempo muito prolífero, né? Nesse sentido de que ali dos 14 até os 17 anos, assim, compus muita coisa, muitas canções. E o tempo inteiro, sabe? Parecia E que o era seu ambiente sempre foi a presença ali, sempre sempre foi envolvimento com a igreja local, sempre, servindo a igreja. sempre. Sabe uma coisa, pastor? Nesse sentido que tu falaste antes, algo que eu acredito que hoje é uma grande dificuldade. A gente tem poucas composições, a gente vê um movimento muito pequeno de composições próprias no país, a gente vê as pessoas muitas vezes assim com a sua criatividade celestial embotada. Sim. E eu vejo que tem muito a ver com esse movimento que a gente vive hoje, que nós somos um povo muito informado, muita informação, mas pouca experiência. Certo. Como estavas falando, às vezes hoje a pessoa diz assim, mas eu vou lá, por que eu vou lá no Encontro com Deus com Adoradores? Se eu comprar aqui um curso, eu assisto em casa. Eu sento aqui com um lanchinho, eu na frente do computador, eu estou de boa aqui e eu vou ter o mesmo conhecimento. Às vezes a gente valoriza demais a informação. Só que tem coisas que a gente só recebe que não tem nada a ver com o que a pessoa está falando. Sim, sim. Tem a ver com o que a pessoa carrega. É Sim, tu sim. estar naquele lugar para ter aquela experiência com Deus debaixo de uma unção que uma pessoa está liberando. Por isso eu vejo que nós temos perdido tanto. Porque por mais que a internet, a gente está aqui nesse momento compartilhando. Sim. Isso é uma bênção, isso é precioso demais. Mas não é suficiente. Sim. Não é suficiente, porque informação não é suficiente. Nós somos muito informados. E porque falta essa experiência, muitas pessoas têm um depósito muito grande, mas está desligado. É como se fosse um negócio morto, uma semente morta, uma semente apagada. Sim. Algo que está ali dentro, mas que ainda não foi plantada para germinar. E é isso que eu vejo. Hoje a gente não pode só valorizar conhecimento. Nós temos que valorizar essas experiências, esses momentos com homens e mulheres de Deus, que às vezes a pessoa nem disse nada, mas ela está ali. Sim. E o que ela carrega te ativa. E é isso que eu acredito que pode e vai ativar o mover de Deus para essa criatividade celestial despertar novamente. Pessoas que estão com outras pessoas, que carregam isso e que compartilham isso e que isso é ativado. Sim. Quando nós olhamos para Salmos, né? Davi constantemente ele estimulava o povo a criar um cântico novo ao Senhor. Sim. Sabe? E eu sei, tem canções que eu amo que são versões, né? Que vêm dos Estados Unidos, lindas, são lindas profundas, maravilhosas. São eu também necessárias. Canto, são necessárias. São necessárias. O problema é quando a gente deixa de como que fala assim, nós paramos de produzir algo para o Senhor, né, de oferecer algo nosso, individual, particular a Deus, né? Então, quando Davi, ele fala assim, ó, gente, existe uma fonte, a mesma fonte está em mim, está em você, né? A mesma capacidade que eu tenho para poder compor, Deus também quer ouvir o cântico. Às vezes não é uma canção que vai ser cantada por muitas pessoas, mas é algo particular, você e Deus. Põe para fora, né? A gente nunca pode limitar. E também a gente não consegue visualizar o que Deus pode fazer através de uma canção que às vezes você fala assim, não, mas isso aqui é simples demais, isso aqui não vai dar nada. Rapaz, mas é Deus quem faz, é Deus quem faz. Então, perca o medo, perca a vergonha, sabe? Escreva. A gente está falando da música, sim, mas também pode ser um poemas, pode ser histórias, um quadro. Sim. Sabe, Deus quer, eu creio que Deus quer trazer um resgate nas artes, no geral. Sim. Né? Porque ela foi corrompida aí, né? A gente vê muitas coisas, né? A arte sendo usada aí para difamação, para destruição de lares, destruição de canções. Por exemplo, pastor, eu vi alguém falando algo que eu achei muito interessante, né? Hoje o nível, como que se fala? A música que a nação ouve demonstra o tipo de nação que você que você está se tornando. Com certeza. Né? Então, querendo ou não, existe uma influência muito grande de canções negativas, com mensagens demoníacas mesmo, né? Sim. Destrutivas para a vida e para a família. Então, por exemplo, assim,
Antigamente, se você ofendia uma pessoa, uma mulher, dando um nome vulgar para ela, ela ficava ofendida com aquilo, assim, não, o que você está pensando que é como que você se Hoje dirige a elas mim? cantam isso. E hoje eles estão cantando isso. E estão vivendo isso. E estão vivendo isso, né? Só para você ver como que é a música, né? E aí eu vejo que isso... E aí é que tá, a gente vive num tempo em que, como eu disse, a gente é tão bombardeado por ideias, por informações, e aquilo forma a nossa mentalidade, que a gente já não consegue mais enxergar a arte por aquilo que ela é de acordo com o que Deus criou. Um Deus criador nos faz criativos. E é um processo de sinergia e de compartilhar de propósito, em que Deus diz, cultiva e guarda. Eu te dou algo, você cultiva e guarda. É a ordenança do Éden. Uhum. Cultivar tem tudo a ver com cultura. Sim. Guardar tem a ver com o zelo que você tem por aquilo. Então existem coisas que nós precisamos guardar do processo criativo de Deus, do processo dos princípios de Deus, do que é belo, do que é bom. Beleza não é algo subjetivo. Isso escandaliza as pessoas. Deus diz o que é bonito. Uhum. Deus diz o que é bom. Deus terminou sua criação e disse, isso é bom. A verdade não é subjetiva. Então, essa subjetividade que existe hoje, de que tudo vale, tudo tá bom, se é bom para mim tá certo, e isso entrou na arte de tal forma que as pessoas elas já não conseguem mais ver a arte como um lugar onde não só eu posso me expressar, mas eu posso encontrar a expressão de alguém que me aponta para a glória de Deus. Se a gente vê por que Deus criou flores com cores, com nuances, um movimento, parece que tem um movimento, é para a gente olhar e dizer, eu glorifico a Deus por isso. Então a própria arte, a grande função da arte é a glória de Deus. É que Deus seja visto nas coisas criadas, e quando a gente imita Deus, no bom sentido, de sermos criativos, entra nesse processo, a gente vive aquilo que é o céu na terra. As coisas dos céus vêm para a terra. Porque criatividade nada mais é do que estar atento ao que Deus já está fazendo na eternidade, para que a gente possa imitar. É o processo estético de mimese, né, de imitação que a Bíblia fala, que a filosofia fala disso, né? Que a arte imita a vida, dizem, né? Uhum. Mas sabe que eu entendo que a arte deveria resolver a vida. Sim. Hoje as pessoas estão cantando essas músicas porque são as dores que elas têm. Então as pessoas aprenderam a cantar sua dor. Isso acontece no meio evangélico também. A gente está cantando canções que são do nosso ego, né? Falam da gente. São canções que falam da nossa incredulidade, muitas vezes. Só que a arte não tem que imitar a vida. A arte precisa imitar a glória de Deus. Amém. E nos levar a um processo de, junto com Deus, na presença do Espírito Santo, resolver a nossa vida. A gente se resolve com arte. Ouvir uma canção instrumental de saxofone que você senta para realmente fazer uma apreciação musical. Aquilo conserta teu coração, conserta tua alma. A apreciação musical. Você senta para apreciar. E isso foi o que meus pais me ensinavam. Legal, pastor. Apreciar a música. Senta para ouvir. E tudo isso vai gerar essa criatividade nas pessoas também. Né? Você fez um gesto muito simples aqui, mas que eu creio que as pessoas deixaram de fazer. Você simplesmente apontou para essas flores, e a Bíblia fala que os céus anunciam a glória de Deus, né? E o firmamento, as obras das tuas mãos. As pessoas pararam de... existem canções que nos levam a um nível de, como que fala assim, degradação do pensamento, vamos dizer isso, né, pastor? Exatamente. As pessoas, elas estão olhando simplesmente para a sua carnalidade, seus desejos carnais, a podridão da vida. E interessante que muitas das pessoas, elas ouvem essas canções e elas acham que estão no ápice de algo construtivo, mas já não sabem mais contemplar uma flor, não sabem mais agradecer pelo brilho do sol, o brilho das estrelas, né, o ar que respira. Por quê? Porque o intuito do diabo é roubar as pessoas do foco de Deus. Há pouco tempo atrás, eu vi uma matéria, né, no canal de YouTube de uma pessoa a qual eu respeito muito, que ele diz que o intuito de Hollywood hoje
seria glamorizar o diabo. Uhum. Glamorizar o diabo. E isso de uma forma... Sempre teve, né, pastor? Mas agora está sendo de uma forma mais escancarada. Então, existe um certo filósofo uma vez que disse assim, ó, você pode até escrever suas leis, mas se eu tiver a sua arte, as pessoas me seguirão. Uau. Só para ver a potência, né? Porque uma sociedade ela é mudada, uma Sim. mensagem que você lança. Por isso que... cultura. eu creio que é uma área assim que você vai concordar muito comigo, que nós já falamos sobre isso. É fundamental que nós falemos as escrituras Sim. nas canções. Sim. Porque a palavra de Deus, se temos a palavra de Deus nas canções, né? Por quê? Porque ela vai entrar nos corações, né? Então a gente precisa ter um resgate disso também, eu creio, em nossos dias, né? Para que a gente também possa usar a música como uma forma de ensino para as pessoas, né? Sim. Cantar é ensinar, como eu disse do livro ali, né? Para você também, né? Então, eu creio que isso é algo que nós precisamos fazer, né? E Deus tem te dado isso, né, pastor? Assim, graças a Deus, né? Para quem ainda não conhece o pastor Bruno Bertolucci, o seu canal no YouTube qual que é, pastor? Bruno Bertolucci. Bruno Bertolucci, né? Lá já tem as canções? Tem canções lá. Tá? Gente, são canções lindas e maravilhosas, né? Não é porque eu tô do lado dele não, mas ontem eu ouvi no carro um timbre de voz lindo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Né? Um homem comprometido com Deus, e é isso. Nós temos que buscar em Deus estratégias para que possamos usar a arte para alcançar um número maior de pessoas, gente. Sabe? Eu costumo dizer, pastor, que o louvor e a adoração compostas por pessoas verdadeiras, né, que são genuínas em Deus, que buscam fazer o melhor para Deus, é uma grande ameaça ao inferno. Ah, sim. Né? Porque o diabo sabe desse poder que existe na canção, na música, tanto que o mundo inteiro se rende a ela, né? E então ele vai disseminando. Então, às vezes, não é algo, como que se fala assim, a palavra exata, escancarado, mas é algo muito sutil. Uhum. E também da fonte que está sendo jorrada. Às vezes você pode ter uma música instrumental consagrada a demônios, que isso também vai influenciar uma família, uma sociedade, porque foi feito com aquele objetivo. Né? Como Davi tangia, né? Tocava sua harpa e não tinha uma letra cantada, mas o Espírito do Senhor se manifestava naquele lugar. Sim. Então, nós precisamos ficar atentos a essas coisas. Eu gosto de falar sobre louvor e adoração, gente, né? E é bom também estar aqui com o pastor Bruno, que também é desse ramo assim, do louvor e adoração. Então, pastor, aí você começou a compor. Veio a primeira gravação quando? Então, foi uma... Sempre houve aquele desejo, né, de registrar isso. Então a gente fez pequenas gravações, assim, mas nunca foi algo assim oficial de estúdio. Foi ali por volta do ano de 2010 que a gente, então, gravou um CD. Tem o título dele, assim? Foi Por Tudo Que Fizeste. Por Tudo Que Fizeste. Gravamos ali algumas canções e a produção foi feita, a gente tinha pouco recurso, sabe? Mas foi gravado, foi registrado, abençoou muita gente. A gente, na época, lançou isso ali, aqui na Redondeza, com os irmãos, compartilhou com a igreja, e essas canções foram sendo ministradas, né? Foram sendo cantadas. E aí depois fiquei muito tempo assim sem gravar nada. Voltamos a gravar agora, faz 2 anos, um processo lento assim de registrar e compartilhar essas canções com os irmãos. Então a gente tem aí, são várias canções que eu tenho engavetadas, mas agora a gente está começando a entregar isso. Sim. Deus disse para mim assim que isso não devia guardar nada. É isso aí. Não guarda nada. Porque foi bem interessante. Teve um momento que eu senti que parece que secou. Na verdade, eu tive uma fase bem difícil, assim. Uma fase que eu não queria mais nada de música. Eu não toquei violão durante alguns anos. Tocava só porque precisava para ajudar, sabe? Mas sabe quando no teu coração diz assim, isso aqui não é mais para mim? Uhum. E secou, assim, de um jeito, assim. Né? E por que veio esse sentimento? Foram várias, não é mais para mim, assim. Foram várias situações, né? A gente sabe que ministerialmente a gente passa por várias situações e muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. Me faltou perdoar naquela fase, me faltou entender a dificuldade dos outros. E aí você está dentro de um grupo de louvor dentro da igreja, muitas vezes vem aquela frustração, você está incomodado com a postura do outro, com a atitude do outro, e isso mexe contigo.
É bom você falar essas coisas, porque existem pessoas que talvez possam estar vivendo uma situação como essa. Gerou cansaço, sabe? Um cansaço emocional. Mas foi uma fase assim em que Deus também me revelou muito como eu era egocentrado. Porque assim, ó, você só tem problema com as pessoas quando você tem um ego muito grande, né? Porque quando a gente não tem um ego muito grande, quando o ego não está na cruz, você perdoa. Uhum. Você perdoa e você avança. A gente sempre vai ter problemas. A gente sempre vai ter dificuldade em grupos e pessoas. Mas ali Deus começou, sabe quando você entra num momento assim de deserto e você vê que Deus quer tratar contigo e aí parece que secou essa parte musical. Eu estava frustrado com as pessoas, estava chateado com a igreja. Mas só para aproveitar o gancho, a frustração era com coisas locais. Coisas não locais. Pelo fato, assim, por exemplo, assim, pô, parece que a coisa não acontece. Não. Não seria sobre isso. Tinha também, sabe? Havia um desejo de viver mais, de experimentar mais de Deus, muitas promessas, né? Sonhos de Deus, assim, coisas que Deus prometeu de ministério, coisas que Deus tinha colocado no coração para realizar e parece que nada acontecia. Mas depois, hoje, eu olho para trás e vejo assim, meu Deus, Deus não tinha nada a ver com aquele meu problema. Eu estava num momento que eu precisava de muito quebrantamento. Eu precisava entender o passar pela cruz. Eu precisava entender o arrependimento. Sempre na igreja, um homem de Deus, pregando a palavra, servindo a igreja, mas ainda com um ego muito grande. Nunca fui daquelas pessoas de querer me aparecer, mas eu digo um ego grande no sentido de ser aquele que se incomoda com quem quer aparecer. Porque isso eu aprendi também com um pastor amigo, ele disse assim, só um orgulhoso acha outro orgulhoso. Porque só se tu sabe o que é orgulho. O humilde nunca acha que os outros são orgulhosos. Olha só. Ele sempre olha pro outro e diz assim, não, eu te entendo. Ele, sabe? Ele não se incomoda. Quem é humilde não se incomoda com o orgulho dos outros. Legal, se a gente está incomodada com o orgulho dos outros, é porque a gente também é orgulhoso. Eu descobri isso na minha própria história. E essa questão do ego, né, essa questão da alma assim, ferida, me levou a um processo de restauração. Né? E a gente... Foi nessa fase que a gente morava aqui em Brusque e passou a congregar em Rio do Sul, na Igreja Vida, do pastor Samuel Pianjas. Então, só para entender, então você passou isso ainda no outro ministério ainda, depois vocês foram para a igreja do pastor Samuel. Isso. E eu sempre digo assim, não tem nada a ver com o outro pastor, com o outro ministério, tem a ver comigo. É isso aí. Eu não tive maturidade. E não consegui me restaurar ali. E eu precisei buscar ajuda. A gente já conhecia o pastor Samuel de muitos anos, ele é da família, um homem que já tinha o nosso coração, já estava andando com a gente. E aí a gente começou esse processo. Então eu estava muito frustrado ministerialmente. E tudo tinha a ver com a música, porque eu sempre fui envolvido com louvor. Assim, vivi coisas maravilhosas, coisas assim de a gente receber, por exemplo, uma banda da Argentina, e aí os irmãos me colocaram na banda, e aí o cara olhou para mim e disse assim, cara, começa a cantar e traduzir. Eu tive que traduzir as músicas do cara ao vivo, na hora, coisas assim. Aí ele gravou para sair cantando, que ele ia para outros lugares, ele queria a tradução da música, fizemos na hora. Coisas maravilhosas eu vivi, assim, experiências assim, transformadoras. Mas ao mesmo tempo eu também estava definhando emocionalmente, definhando espiritualmente. Eu precisava de algo, eu precisava voltar para coisas importantes. E nesse processo a minha criatividade também, o meu desejo de servir a Deus com a música foi morrendo. E aí a gente passou por esse processo de restauração, voltamos ao discipulado, muito confronto do ego, muito convite para tomar a cruz, seguir Jesus. Não, toma a tua cruz, vai seguir Jesus, vai negar a tua vida, quer ganhar a tua vida, vai perder. E aí então foi depois de alguns anos, tá? Eu posso dizer que fazem aí uns 5 anos que Deus, que isso começou a ser desperto de novo dentro de mim, mas eu nunca parei de ministrar louvor. Sim. Nunca parei. E nunca saiu da casa de Deus, né? Graças a Deus. Nunca saí da casa de Deus. Tanto é que a Igreja Vida aqui em Brusque tem 10 anos. Os primeiros 5 anos, quem ministrava o louvor fui eu. Sim. Não tinha quem fizesse. Mas eu fazia porque era necessário. Né?
Mas depois veio uma restauração tremenda, assim, o Senhor foi restaurando o desejo, e aí também depois foi restaurando a criatividade. Eu ia fazer um pedido para ti agora, porque essa área musical é uma área muito delicada, Sim. onde realmente, se não tomarmos cuidado, né, nós podemos cair nesse engodo, né, nesse engano, né, e sofremos consequências, né, de atitudes que a gente, às vezes a pessoa não está rompendo mais em Deus, ou o fogo se apagou, sabe? Deixou o fogo se apagar por atitude própria mesmo, né? Porque eu creio que para mim, pastor, é o seguinte: tudo que pode acontecer ao nosso redor ou próximo de nós é para mostrar o nosso coração, Exato. entendeu? Uhum. E eu queria que você, porque você tem autoridade nisso, né? Porque você viveu esse momento e talvez você pudesse lançar uma palavra para alguém agora, né, que esteja assistindo, Amém. que esteja vivendo um momento como esse, né, que você pode reconhecer. Hoje você fala abertamente, olha, foi orgulho, foi tal situação, né, que você pudesse orientar essa pessoa agora, ali, Amém. falando para eles ali, Amém. em nome de Jesus Em ali. nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, talvez nesse momento você está passando por um momento de frustração ministerial, você está e talvez você está projetando isso nas outras pessoas. É o líder do grupo, é o pastor da igreja, os demais músicos, e talvez realmente estejam fazendo coisas erradas. No entanto, isso vai existir sempre na tua trajetória, sempre. Você sempre vai se encontrar com pessoas que vão ter atitudes erradas, que muitas vezes não vão te compreender, pessoas que não vão apoiar, ou também vai acontecer de você estar completamente confuso e não entender o que aquelas pessoas estão fazendo, porque nem tudo que a gente sente, meu irmão, minha irmã, é verdade. Os nossos sentimentos, eles estão dentro da gente, mas não quer dizer que aquilo que a gente está sentindo realmente é o que está acontecendo. Então, esse é um momento em que você precisa ir para o lugar secreto, em primeiro lugar, e a tua alma precisa ser derramada na presença de Deus. Faça como Davi. Leia os Salmos ali, você vai ver que Davi ia diante de Deus e ele colocava tudo diante de Deus. Quantas vezes Davi disse, Deus, eu quero a morte dele, eu quero que o Senhor destrua aquele meu inimigo, mas no final ele sempre dizia assim, Senhor, eu confio que o Senhor vai fazer o melhor. Confie que Deus vai fazer o melhor. Mas nesse processo, entenda que Deus quer tratar o teu coração. Um adorador, ele precisa ter quebrantamento. Um adorador, ele não pode ser uma pessoa ofendida. Uma pessoa ofendida é uma pessoa que está com uma espiritualidade intoxicada pelo egoísmo. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas entenda que se você não for à cruz, se você não perdoar, se você não conseguir ir diante de Deus e pedir ao Senhor para ver essas pessoas e essa situação com bons olhos, quem vai morrer espiritualmente é você. É você que vai ver o ministério que Deus te entregou definhar. É você que vai ver os dons como uma chama se apagando. Perdoe. Vá diante de Deus, Deus te compreende e Deus vai te dar a direção do que você deve fazer, mas não alimente seu ego, não alimente a ofensa e entenda que tudo isso é para te tornar mais parecido com Jesus. E não pare, continue. Ah, estou desanimado, não tenho mais força. Se Deus não te mandou parar, não pare. Ah, mas Deus quer que eu faça com o coração alegre. Verdade, mas não pare, a alegria vai vir. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Agora, pastor, é o seguinte, né? Uma pergunta que eu quero fazer para você é porque você encontrou alguém que pôde te discipular, Sim. né? Te dar um norte. E às vezes as pessoas nem todos ainda têm um entendimento, né? Ou conhece alguém a qual ele possa abrir o coração também, né? A primeira coisa é o que você falou. Entre no teu quarto, no teu secreto, né? E busque a presença de Deus, tá? E mostre ao Senhor que você quer realmente mudar, né? E peça ajuda também para que Ele possa te direcionar, né? Para onde, como Ele quer que você se mova para que você possa ser curado, ser restaurado. Mas você encontrou alguém, né? Sim. Isso demonstra como falar assim, um papel muito lindo que é o ser discipulado. Sim. Só que as pessoas, ao mesmo tempo,
existem pessoas que se frustram com outras pessoas. E aí vem para aquele lado assim, e agora, né? Confiar em quem? Como lidar com isso, pastor? Confiar sempre em Deus. É isso aí. A nossa confiança é no Senhor. E a gente precisa encontrar pessoas que sejam fiéis, que sejam idôneas, não vão ser pessoas perfeitas. Para mim, eu sempre digo isso, eu não confio em gente que não tem problema. Uhum. Porque se a pessoa diz que não tem problema, é porque ela está escondendo. Então, eu nunca procuro ajuda de pessoas perfeitas. Eu procuro a ajuda de pessoas que venceram aquilo que eu preciso vencer. Então a gente tem essa dificuldade em quem eu vou confiar agora, quem será que é bom o suficiente para me ajudar? Alguém que está um passo à frente. É isso aí. Uma pessoa que estiver um passo à frente. Né? Se você está numa igreja que há um processo de discipulado, confia em Deus, que Deus vai te entregar, Deus vai te colocar num relacionamento de discipulado que vai te abençoar. Se você não tem ali um discipulador, peça, Deus vai te mostrar alguém que está, quem sabe, um passo à frente naquela área. E você ali pode pedir ajuda. Dizer, ó, me ajuda a vencer como você venceu. Né? Me ajuda, porque discipulado, o que é discipulado? Né? Mateus capítulo 28, 19 vai dizer, né, que é ensinar a obedecer. Então, existem coisas que a Bíblia nos mostra. Eu precisava só aprender a obedecer. Porque quantas vezes no meu processo de discipulado, que eu estava assim frustrado como músico, como adorador, como ministro, o meu pastor, meu discipulador só dizia assim, mas tu quebra princípio. Tu está quebrando princípios. Tu não lê a Bíblia. Tu abandonou a palavra. Tu abandonou a oração. Como é que tu quer estar bem? Tu está quebrando princípios. Olha o jeito como tu está conduzindo teu casamento. Tu não está sendo fiel na forma como tu lida, né, com as tuas finanças. A gente quebra princípios e quer bons resultados. Uhum. Então, esse processo de discipulado, para mim, foi muito importante. Foi realmente dizer assim, olha, para de quebrar princípios. E começa a cumprir aquilo que a Bíblia manda você cumprir. Porque a maioria das nossas frustrações são o resultado das nossas desobediências. Coisas que Deus disse para a gente não fazer e a gente fez. Coisas que Deus mandou fazer a gente não fez. Uhum. E daí na frente a gente colhe. Então, eu vejo que é muito importante a gente aprender a obedecer às Escrituras. E esse é o processo de discipulado que cura. Quando a gente começa a viver a verdade da palavra. Outra coisa que eu acho que é bem interessante frisar aqui é que existem pessoas que às vezes ficam desacreditadas em tudo isso. Sim. Mas quando a gente ouve a sua história, e eu também sou testemunha disso, né? Que existem pessoas que levam Deus a sério. Sim. Meu Deus. Não tá tudo perdido não, irmão. Não. Tem muita gente pagando preço aí, Sim. né, de levar Deus a sério, de querer honrar o nome do Senhor com a verdade da palavra, viver os princípios, sabe? Então, se o diabo tem lançado na sua cabeça, falando assim, não, tá tudo contaminado, não, isso é um engano, isso é uma mentira. Existem pessoas que Deus tem levantado em nossa geração e eu quero até profetizar sobre a tua vida. Você pode ser essa pessoa, você é essa pessoa que Deus quer usar para mudar totalmente, né, essa situação, para que você possa testemunhar. Olha, eu cheguei num nível também que eu pensei que não teria saída, mas hoje, né, você pode ser essa voz profética para restaurar vidas, porque a partir do momento em que você se submeter à voz do Senhor e acreditar que tem solução, meu irmão, não há nada impossível para Deus, sabe? Então, não é o fim de tudo. Existem pessoas que levam Deus a sério. Então, busque e seja você essa pessoa que leve Deus a sério. Em nome de Jesus. Amém. Uau, tremendo. Amém. Pastor, daí então, hoje você é pastor aqui, né, na Igreja Vida aqui de Brusque, né? E como que foi esse processo também, né, para até chegar ao ministério pastoral? Sempre foi um sonho. Eu recebi muitas palavras de Deus durante a minha trajetória. A primeira palavra de Deus que eu recebi, uma pessoa chegou para mim e disse assim, olha, eu vejo um anjo te entregando um instrumento. E ali eu entendi que era um começo, eu tinha 7 anos. Um ano depois meus pais se converterem.
Era um começo que havia algo de Deus para mim no ministério. Mas eu me lembro que eu olhava para os pastores e dizia assim, ó, eu quero isso aí, eu quero isso. E sempre foi um desejo, sempre estive envolvido, sempre que pude compartilhar uma palavra, compartilhava. Mas foi há 11 anos atrás, a Igreja Vida tem 10, 11 anos atrás, eu e minha esposa, nós não estávamos bem, nós precisávamos de ajuda. Você já estava casado já? Nós já éramos casados, sim. A igreja, por exemplo, a igreja tem 10 anos, né? Isso. Você tem quanto tempo de casado? Nós temos 17 anos de casado. Então, 7 anos atrás você já era casado, já era então. casado, já. Tá. Eu e a minha esposa, nós não estávamos bem, nós precisávamos de ajuda. Foi bem aquela fase, como eu disse, que a gente estava bem frustrado, estávamos feridos, machucados e muitos princípios quebrados na nossa vida. E nós morávamos em Brusques e passamos a congregar em Rio do Sul, uma cidade no Alto Vale, uns 150 quilômetros daqui. E essa era a nossa jornada de domingo. Pastor Samuel. Pastor Samuel Pianges. Ia para o culto lá, fazia um processo, tinha um momento de discipulado, participava do culto, voltava para casa e passamos a congregar lá. E isso foi o nosso primeiro ano, um ano só de restauração, só de ministração no coração. E aí, no segundo ano que a gente estava congregando lá, o pastor Samuel disse assim para mim, Bruno, você é um discípulo de Jesus, seja frutífero. Começa uma célula na tua cidade. Começa a cuidar dos teus vizinhos. Não tem gente que precisa de Jesus? Eu falei, tem gente. E aí começamos a evangelizar aqui, evangelizar ali, falar com um. Eu lembro que eu estava dando um curso, eu sou da área de comunicação também, estava dando um curso de oratória, tinha um rapaz lá, senti que ele precisava de ajuda, conversei com ele, estava desviado e tal. Foi o primeiro discípulo que Jesus me entregou. Olha só. Ele ficou conosco o primeiro ano. Eu tinha um discípulo durante um ano inteiro. E no final do ano ele foi embora. Voltou para a cidade dele. E aí depois, no outro ano, a gente continuamos evangelizando, começaram a chegar alguns vizinhos, começamos uma célula, amigos que estavam desviados começaram a chegar. E eu comecei assim, simplesmente fazendo aquilo que Jesus pediu ali, pregar o evangelho, fazer discípulo, cuidar da pessoa. Aí eu lembro que a gente enchia o carro, ia para Rio do Sul no culto, voltava para cá. Então você fazia tudo isso aqui, Tudo já mesmo aqui, Brusque. levando as pessoas para lá para assistir o culto. Isso, volta e meia a gente ia para lá. E aí, depois nós fizemos daí o nosso primeiro culto aqui. E aí começou o movimento, mas começou assim, de forma bem orgânica, bem pequena, com as pessoas próximas, eu e minha esposa, né, meus filhos eram pequenos na época, amigos que foram chegando, que foram se convertendo. E ano a ano foi passando, aprendendo a treinar um líder, aprendendo a multiplicar uma célula, aprendendo a cuidar da igreja. O pastor Samuel foi me mentoreando, me discipulando, me ensinando, a gente deve muito a ele. Né? E os anos foram passando, pessoas foram chegando, Deus foi acrescentando, foi multiplicando. Aí em casa já não cabia mais, a gente foi para o nosso primeiro prédio, aí não cabia mais, foi para o segundo prédio, aqui a gente já está no nosso terceiro prédio. E só crescendo, o Senhor acrescentando vidas, pessoas. Eu fui sendo formado pastor junto com a igreja. Eu nasci com a igreja. Legal. Nasci nesse processo bem orgânico de formar um líder, um pastor. E completamos 10 anos nesse ano. E eu entendo de Deus, eu creio de Deus que os próximos 10 anos vão ser algo sobrenaturais. Em nome de Jesus. Né? Deus tem plantado vocês aqui nessa cidade, né? Deus tem trazido as pessoas que Ele quer que esteja com você, né? E Deus vai trazer muito mais pessoas, né? E você deixou a música para se focar mais no pastorado ou tá embolado os dois aí, tá tudo junto, faz a gente na ministração aqui na igreja eu entreguei, deixei para a igreja crescer, para surgir terem mais, para deixar os irmãos aqui desenvolverem, né? Mas eu sinto que é algo que Deus tem me chamado assim para estar cada vez mais intenso nisso. É o meu desejo, né? Eu entendo da parte de Deus. Eu sinto que Deus me entregou um encargo de ensino da palavra de Deus e de adoração. E quero ser fiel. Estou nesse momento, numa fase, buscando encontrar esse caminho, né? E deixando Deus me conduzir. Mas sempre envolvido com a música, com louvor.
A gente prega e não tem uma vez que eu prego, no final eu sempre canto, sempre ministro louvor junto, então a gente está sempre junto ali, Legal. envolvido. Se você fosse definir uma identidade da Igreja Vida aqui, né, em Brusque, como você definiria? Eu falo isso porque é o seguinte, às vezes, como a gente entrevista muitas pessoas, e a maioria são pastores, mas um tem a área dele é libertação, entendeu? Ele foca na libertação, o outro é ensino mesmo, tal, né? O que seria, você poderia definir a veia, né, do que seria do ministério aqui, Vida, aqui em Brusque, né? Daquilo que você sente que Deus deu para você realmente, né? Amém. Eu entendo que Deus, até esse momento, a gente foi uma igreja muito pastoral, bem pastoral. No entanto, houve uma ativação do Espírito Santo no meu coração nesses últimos 1 ano e meio, 2, em que a igreja ela precisa viver de uma forma em que todos os dons de Cristo se manifestem. A gente precisa ter ativado na igreja o mover em todos os dons ministeriais. Legal. Então, essa parte do ensino e do pastorado está muito enraizado porque Você ama isso aí. Pastor e mestre, é o meu chamado. A minha esposa ela tem um chamado mais profético. E nesses últimos tempos a gente tem buscado essa ativação profética, né? Então hoje eu posso dizer que somos uma igreja que ela é profética, pastoral, uma igreja que está caminhando de ensino nessa linha. Legal. E buscando entender como ativar tudo. Sim, sim. É uma descoberta realmente de como viver uma igreja que ela está ativada em todos esses dons e ela pode se manifestar o reino dentro de todas essas ferramentas que Cristo nos deixou. Legal, pastor. Que bom ouvir isso, né? É bom saber que Deus tem olhado para a nossa nação. Ontem eu estive aqui com vocês ministrando à noite, hoje estaremos juntos novamente, né? Mas é um ambiente maravilhoso da presença de Deus, né? E é bom saber que cada um de nós, né? Deus tem nos dado a oportunidade de poder contribuir um pouco daquilo que Deus tem para a nossa nação e para as nações, né? A gente não consegue dimensionar. Eu, por exemplo, assim, eu jamais imaginei que um dia eu estaria viajando nações e essas coisas todas, né? Então, a verdade é que nós estamos dispostos e dissemos para o Senhor, né? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim, né? Faça a tua vontade, faça o teu querer do jeito que o Senhor tem planejado, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, né? Por esse tempo que nós estamos tendo juntos aqui, né? Eu não sei se existe algo mais que você gostaria de compartilhar aí, né? No seu coração, né? Mas de toda forma eu ia pedir para você liberar uma palavra, né? Para quem está nos ouvindo, né? E que Deus possa te usar aí, em nome de Jesus, né? Esse tempo atrás, agora essa semana, eu conversava com o irmão compartilhou uma palavra comigo e aquilo acendeu algo dentro de mim e eu vejo que isso tem brotado. E eu acredito que nessa área da adoração, que ela é uma área muito profética também, eu acredito que nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, ter o zelo de Finéias. Finéias era filho do sacerdote Eleazar, ele era neto de Arão. E naquele momento em que Balaão dá a estratégia aos reis de Moabe e Midian de enganar o povo de Israel e levar o povo de Israel à idolatria. E aí Deus corrige o povo. E o povo está sendo corrigido. O povo está chorando pela correção de Deus, porque Deus dá a ordem, Moisés dá a ordem de que os idólatras deveriam ser destruídos ali. Um homem tem a coragem, um príncipe, tem a coragem de pegar uma mulher, levar para sua tenda para ter relações com ela. Aquilo deixa Finéias tão indignado que ele se levanta com uma lança e ele atravessa os dois. Uma palavra assim bem leve. Nada politicamente correto. Mas sabe o que me chama a atenção? Nós somos uma geração de pais espirituais que está chorando por coisas que a gente não gostaria que tivessem acontecido,
pela idolatria que muitas vezes se estabeleceu. Mas eu creio que Deus vai levantar também uma geração, e eu acredito que você, eu, nós, os nossos filhos, essa geração que está se levantando, vai se levantar com o zelo de Finéias, de que vai atravessar o pecado, que vai lidar com o pecado sem medo. E eu creio que é isso que a gente precisa para que a gente possa extirpar cada vez mais do meio da igreja a idolatria. Porque o ser humano, nós fomos criados como seres adoradores. E se nós não estamos adorando a Deus, nós estamos idolatrando. Nós estamos com um ídolo. Pode parecer algo bonito, pode parecer algo espiritual, mas é um ídolo. E essa é a minha oração. Muito forte isso que você falou. Se nós não estamos adorando a Deus, nós estamos adorando qualquer outra coisa que não seja. Qualquer outra coisa é um ídolo. Sempre estamos adorando. É isso aí. Sempre. Sempre. Para adorar a Deus é preciso ser no espírito. Uhum. Mas para o ídolo, né, é uma adoração em outro nível. Né? Interfere no espírito também. Mas se a gente tem esse zelo de Finéias, com respeito à idolatria, com respeito à imoralidade, com respeito a todas essas questões, e muitas vezes, porque hoje a gente tem medo de falar a verdade porque pode ferir as pessoas, né? A gente acabou de falar, tem muita gente frustrada, muita gente ofendida, e a gente fica com esse peso, poxa, eu não quero que mais ninguém se ofenda, e muitas vezes a gente não fala a verdade. Nós, como adoradores, precisamos, e profetas, precisamos falar a verdade, sem medo. E realmente, se tiver que lançar uma palavra que vai atravessar, tem que ser lançado. Para que o povo não se perca. Para que uma geração. Conserto. Para que uma geração não se perca num deserto. Porque daí Deus falou o que para Finéias? Porque você foi zeloso, as tuas gerações vão sempre ministrar na minha presença. Eu quero que as minhas gerações ministrem na presença de Deus. E é por isso que todos nós podemos decidir hoje ser essa geração de Finéias, que não tolera pecado nas nossas vidas, não nos tornamos idólatras, mas somos adoradores zelosos e vamos ter gerações que vão ministrar na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, aproveitando mais um pouquinho, você poderia compartilhar para nós uma experiência do agir de Deus, assim, que te marcou na caminhada? Eu creio que, né, são várias, né, mas uma que você pudesse destacar, assim, pode ser no momento de uma ministração aqui na própria igreja, ou num momento seu particular com Deus, no seu sós, ou na rua, não sei, né? Você tem algo assim que você poderia compartilhar, assim, que você viu literalmente o agir de Deus? Pode ser na sua própria vida ou na vida de alguém. Nós tivemos, com certeza, né? Tivemos várias, assim, muitas situações de cura, né? De libertação, mas eu tenho visto, assim, e o mover que eu mais tenho visto é a ativação de pessoas. Eu vou te dizer assim, claro, tiveram momentos assim marcantes, você ora por uma pessoa, a perna dela esticada. Sim, sim, sim. Eu vi minha filha com a perna uma mais curtinha que a outra, o pastor foi lá e ministrou a cura, né? E a minha filha foi curada, né? Ela andava tropeçando, depois passou a andar, né? Assim, tivemos muitas experiências assim de cura, mover de Deus, assim, realmente sentir a eletricidade, parecia que passava pelo teu corpo. Mas sabe, hoje eu tenho visto assim, eu só consigo pensar nisso. Olhar uma pessoa que estava ali, muitas vezes achava que ela não tinha nada a compartilhar no corpo, e Deus levantou ela. Isso é o que mais tem me impactado hoje. Ressurreição. Isso é uma ressurreição. Deus levantando as pessoas. Deus levantando profetas. Deus levantando homens e mulheres para cuidar de outros. Isso tem enchido meu coração. Tem enchido meu coração. O poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Tremendo. Pessoas que estavam assim, muitas vezes já estiveram muito frustradas, desanimadas, pessoas que já tinham desacreditado da igreja, não confiavam no pastor. Hoje elas são intercessores, são pessoas que Deus restaurou e elas estão de pé.
E temos vivido isso, visto isso. E pessoas próximas. Isso eu acredito que é o maior agir de Deus assim que a gente tem experimentado, sabe? Certo avivalista um dia disse assim, né, que João Batista, você não vai ver nenhum registro de cura, de milagres de João Batista. Mas ele ressuscitou um povo que estava morto. Um povo que preparou o caminho. É isso aí. Porque Deus, ele faz, Deus, ele é maravilhoso, né? A gente teve experiências ano passado ali, de as pessoas aqui no culto, assim, a mão, era pó de ouro na mão. Uau. As crianças vindo assim, o que é isso aqui? É fantástico, o negócio assim, oh, meu Deus, por que Deus, o que está se fazendo, Senhor, né? E Deus fazendo coisas Amém. assim, estrondosas assim, né? Mas eu vejo que hoje, para mim, o que mais me impacta... O maior milagre é esse. É esse. Tem me impactado demais, assim. Sim. Tem sido um alívio ao coração, assim. Sim. Foi para isso que ele veio, né? E Sim. a gente sabe, né, que ele pode curar, ele pode fazer essas coisas sobrenaturais, né? Pessoas serem, né, qual a parte do corpo, né? Tudo isso é maravilhoso, né? Pessoas sendo libertas de demônios. Mas o maior milagre mesmo é você ver alguém que estava sem perspectiva alguma na vida e hoje encontra o sentido real de viver, né? Isso fantástico. É maravilhoso. Fantástico. Glória a Deus, pastor. Gostaria de pedir para que você pudesse fazer uma oração para todos nós, né? Para quem está assistindo também. Né? Quero agradecer esse tempo tão precioso, né? A sua disponibilidade, né? De poder estar aqui comigo aqui. Né? Eu creio que a história de pessoas que tiveram experiência com Deus, essas histórias é o que impacta a vida de outras pessoas também, né? Porque é o Deus de ontem, hoje e eternamente, né? E foi muito maravilhoso, né? Tudo aquilo que você compartilhou para nós aqui, né? E que você seja poderosamente abençoado. Não esqueça aí de compartilhar, curtir, comentar, porque isso ajuda a alcançar um número maior de pessoas, sabe? Não é porque a gente está desesperado que você vai ter, como fala, likes, visualizações. Não, o propósito é que isso que está acontecendo abençoe a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. O prazer é meu estar aqui. Obrigado pelo convite. Amém, pastor. Amém. Espírito Santo de Deus, sabemos que só Tu podes fazer a obra que cada um de nós precisamos. Eu sei que há irmãos, irmãs, adolescentes, jovens, que estão ouvindo essa mensagem, esse momento, e o Senhor sabe exatamente o que eles precisam agora. Espírito Santo, ministra e toca agora neste coração e derrama, Senhor, o bálsamo para curar. Derrama, Senhor, o convencimento que o coração precisa para o arrependimento. Senhor, restaura e traz de volta para casa o filho perdido que precisa restaurar no coração o desejo de estar na casa do Pai. Que no nome de Jesus, aquele, Senhor, que nesse momento está lá e está a ponto de desistir de um chamado, desistir de um ministério, desistir porque se frustrou, desistir porque parece que pessoas não apoiam, pessoas não concordam, que no nome de Jesus eles encontrem no Senhor agora todo o consolo e toda a força de que precisam para se manterem de pé e continuarem caminhando. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos e profetizamos uma geração profética que vai se levantar como Finéias, sem medo de confrontar o pecado com a palavra de Deus, zelosos por aquilo que o Senhor entende que é importante. Uma geração que vai também gerar outros adoradores e ministros que vão estar sempre na presença do Senhor. Pai, nós oramos para que aqueles que têm desejo de aprender, de crescer, de serem ministros, de cantar, de tocar, Senhor, que sejam ativados agora no nome de Jesus e que tenham uma graça de perseverança para tudo aquilo que vão fazer. Pai, ativa compositores, artistas, poetas, escritores, pintores, homens e mulheres que contemplam a glória de Deus e expressam isso para que o Senhor seja conhecido. Eu oro por este ministério, Senhor, do pastor Davi Maia, toda a sua família, e eu declaro que no nome de Jesus, este ano é um ano de muitas oportunidades e portas abertas para viver o extraordinário do plano de Deus. Coisas ainda nem imaginadas, nem sonhadas, vão acontecer em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus, gente.
Valeu por estar conosco até agora. Que Deus abençoe e até o próximo. Deus abençoe. Fiquem na paz.